Alessandra, a partir do momento que alguém decide estudar e poder trabalhar aqui e te contrata, Uhum. quanto tempo demora para, de fato, ela conseguir estar inscrita numa faculdade e começar? Contando, obviamente, que ela vai ter o valor, né, no banco que a faculdade pede. Quanto tempo demora esse processo da sua consultoria Uhum. até o momento que a pessoa já está aqui nos Estados Unidos estudando e trabalhando? Certo. Olha, a princípio pode ser bem rápido. Eu já tive pessoas que chegaram aqui em 2 meses, por exemplo. Por quê? Porque o visto de estudante hoje está rápido, né? Em Recife, por exemplo, a gente marca de um dia para o outro, né? O mais demorado, às vezes, é realmente o cliente, que ele ainda vai buscar informações, documentos para traduzir. A gente tem tudo na empresa. Hoje eu tenho professor de Duolingo, tradutor, tem praticamente tudo. Mas algumas, o que eu coloco em contrato, né? É que uma faculdade ela pode demorar até 2 meses para te dar o acceptance total, né? E é porque depende da época do ano que ele está. Então, os nossos cursos eles começam de 3 em 3 meses, que é o início do semestre. E só que é raro uma faculdade demorar todo esse tempo, tá? Então, eu diria que se você tiver com tudo pronto, eu consigo, por exemplo, hoje a gente está em setembro. Eu consigo que você chegue aqui o mês que vem, mas tem que ser express, né? Mas eu recomendo fazer tudo aí com 3, 6 meses de antecedência para fazer com tranquilidade, que a gente também ajuda no visto, né? Então eu também treino os meus estudantes para enfrentarem a imigração, né? A entrevista do visto, né? Porque eles perguntam detalhes do mestrado, como é, né? Então eu faço esse treinamento, mas eu diria aí que 2, 3 meses é um tempo bom. Se você já está aqui estudando inglês, aí é rápido. Aí eu faço a sua acceptance na faculdade e transfiro da escola de inglês para a faculdade sem precisar passar pela imigração. Surgiu uma dúvida para mim agora. O mestrado também segue o mesmo princípio de season, fall, Sim. spring, summer. Sim. E você entra no summer porque o summer aqui é optativo, né? É opcional. A gente consegue fazer você entrar no Summer e eu ainda tenho algumas. Aí é outra coisa que eu consegui adaptar. Algumas faculdades minhas têm Fall A e B. Então você entra no Sim. Fall A, Fall B, ou. Só que se você entra no B, é mais rápido. Você precisa correr para acabar a matéria rápido. Isso mesmo. Você vai ter que Isso. fazer a matéria que fez antes, né? Então, tanto o pagamento quanto. Você vai ter que o seguinte: se você entrar no meio, falou que aqui nos Estados Unidos eles têm muita independência, né? Você aprende a ser muito independente e prático desde o começo. Então, para o brasileiro é um pouco chocante. Ele vai entrar e vai ter que catch up, né? Ele vai ter que fazer o que os outros já começaram há um mês atrás. Ele tem que pegar mais rápido, mas dá. Dá pra fazer. Fall A, Fall B. Então, na prática, 2 em 2 meses tem curso começando. Eu sei que você não é o escritório de imigração, Não. mas Aliás, eu preciso fazer um legal disclaimer aqui, tá? É importantíssimo. Eu até vou pedir para vocês colocarem no vídeo, porque muitas pessoas me procuram para saber de vistos, né? Acho que é porque eu sou advogada no Brasil, nem advogo mais, já pedi. Como que você. Não sei se você tem OAB, né? Sim. Eu pedi para sobrestar minha licença. Suspender, né? Suspender. Eu não quero advogar, né? Então pessoas me procuram e eu não dou legal advice. Isso é muito sério para mim, né? Porque o meu negócio é educação. E acho que aproveitando que a gente está falando de legal disclaimer, tem gente que me procura também e fala: ai, mas eu queria só o visto, eu tenho que ir na escola. Eu falo: meu Deus, aqui é muito sério. Você pode até ter o visto cancelado, então é sério, é mestrado, é MBA, são programas sérios, mas para você sair com diploma, não tem essa de. Porque eles. Acho que às vezes eu tento simplificar e falo com uma certa. Como se fosse mais fácil, né? Para facilitar para eles, mas não quer dizer que não tem que estudar, tem que ir à aula, tem que entregar os trabalhos, né? Então é um curso sério. Mas eu não dou legal advice, eu não sou immigration. Tá, perfeito. Mas você sabe me dizer se esse caminho de estudar e trabalhar depois desses 5 anos, existem caminhos lá no final dessa rua, né, dessa avenida que ele vai percorrer para aplicar para um visto? Algum Olha, advogado já mencionou alguma coisa assim com você? hoje em dia, muitos dos. Eu acho que os principais advogados dos Estados Unidos me mandam cliente. Tá? A gente tem. Não é nenhuma parceria, é porque eles sabem que se você melhorar o seu currículo, e a questão do tempo também, hoje os vistos imigratórios eles estão levando muito tempo. Então, para o estudante permanecer aqui, qual é a solução? É o visto de estudante. Para um brasileiro que ainda não tem green card. Ele não tem outro visto.
O visto de turista são 6 meses, e quando dão 6 meses, que eu já vi casos que não dão, né? Então ele acaba tendo isso como um projeto, né? Uma estratégia. Mas eu não vendo dessa maneira. Eu falo, olha, o estudante é para você voltar para o Brasil. Se aqui você mudar de ideia, achar o amor da sua vida, casar, ou receber uma oferta de green card, né? Aí são outros 500, Bom, né? deixa... Algo que eu não ponho no meu... O meu negócio é educação pura. Então, o certo é você voltar para o Brasil. Deixa eu responder sem ser advogada também. Vou me aventurar e responder. Sou advogada no Brasil, mas aqui eu não sou advogada. Não, nenhum visto de estudante ele tem como virar para green card. Não né? automaticamente, Não, né? só se você depois ali no final, de repente alguém se interessa pelo seu currículo e aí sim vai fazer um sponsor com outro Na tipo verdade, de... não precisa ser no final, né? A gente Sim. tá acontecendo muitos estudantes meus, porque assim, quando você faz o trabalho, então imagina que você tem uma imobiliária e eu já começo a trabalhar para você. Você gosta, porque você sabe como é difícil a mão de obra aqui, né? Sim. E você já pode fazer uma oferta. Sim, isso. Mas não no caminho do F1. Não, você vai ter que fazer uma outra petição, sim, procurar um sim, advogado de imigração sim. e eventualmente uma empresa pode te dar o sponsor, né? Eu tenho visto acontecer mais e mais, né? Agora, não é algo automático, eu estudei e depois eu pego o green card. Recentemente o Trump publicou isso, que estudantes internacionais iam ter o green card. Nossa, acho que meu Instagram nunca teve tanto... Ai, agora eu vou ter o green card. Eu falei, gente, não vai ser um processo. Por enquanto, pela lei, não é algo automático, né? Pode ser que haja aí uma mudança na legislação. Eu não sei, mas a gente não pode contar com isso, né? Perfeito. Tá? Realmente, você não precisa esperar. Essa é uma pergunta que me fazem. Eu preciso esperar para terminar? Eu falo, pela lei, não. Você pode chegar aqui e aplicar e mudar. Mas não é uma garantia, não tem isso, entendeu? A garantia nunca vai ter, né? Nunca. Mas se a pessoa está no processo de estudar e se qualificar e melhorar, né, as suas habilidades, ela vai ter mais conhecimento para se tornar mais atrativo para uma empresa te contratar e te oferecer isso no futuro. Obviamente. Né? E até porque, como eu foco muito no STEM, o STEM são os profissionais mais desejados. Né? Eu, por exemplo, eu fiz um mestrado STEM, eu saí de advogada. Tem muita gente que me pergunta assim, como sair de uma carreira não STEM para uma STEM? Então, no Brasil eu era advogada, não tem nada a ver com STEM. Aqui eu cheguei e fiz ciências de gerenciamento em marketing digital. STEM é ciências, tecnologia, matemática e engenharia. Mas ela tem ramificações. Sim. Então, hoje eu tenho cursos em inteligência artificial, digital marketing, project management. Eu tenho vários cursos na área STEM que eles são complementares a outra profissão. Entendeu? Por exemplo, eu tenho muito advogado comigo fazendo cybersecurity para trabalhar com proteção de dados. E ele vira STEM. Entendeu? Então é uma maneira de você se qualificar. E aí o seu currículo, sua profissão fica mais atraente perante os olhos da imigração ou do empregador. Olha só, nós estamos chegando ao fim. Tem muita coisa ainda para falar, já está convidada para as próximas vezes a gente estender essa conversa. Alessandra, você é um caso de sucesso. Você me falou 3 anos aqui? Sim, não deu ainda 3 anos. 3 anos, né? Não só por você estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você tem capacidade, mas pelo propósito mesmo da sua profissão, de estar ajudando outras pessoas. Mas para a gente encerrar essa conversa, fala para a gente assim, um caso de sucesso seu. De um aluno? De um aluno, claro. Aluno. Tenho vários, né? Eu tenho um casal que ambos resolveram estudar, tá? Porque a gente também vem com aquela... normalmente, né, as pessoas que me procuram vêm com aquela visão pré-estabelecida. Eu estudo e o outro acompanha. E eu sempre falo, por que não os dois estudarem, né? Então, esse casal, eles já fizeram os 2 mestrados. E eles estão no 2º mestrado aguardando, porque eles tiveram logo de cara um sponsor, né, para o Green Card. E ambos estão super bem nas empresas, assim, cargos altos. Tem um outro também que está trabalhando na vice-presidência do Wells Fargo. Então, a gente tem, assim, eu falo que não é todo mundo que chega aqui logo de cara consegue um emprego bom, mas eu tenho vários casos, não é um só. Tem gente no Bank of America, na Disney, no Google, no Facebook, empreendedores,
pessoas que criam seu próprio negócio na área de finanças. Então, eu não tenho um só, eu tenho vários. É o que você falou, a palavra que eu adoro, propósito, né? Como eu me vejo assim, né? Não sou melhor que ninguém de forma alguma, mas acho que eu comecei a mostrar para o brasileiro que era possível ele chegar aqui e dar continuidade na carreira dele, de uma maneira justa, de uma maneira com valor legal, né? Porque quando eu estava lá no Brasil, né? Na hora que eu falei, eu vou para os Estados Unidos, vocês vão fazer o quê? Você vai fazer faxina? Teu marido vai pegar na obra? Eu falei, não, nada contra. Se fosse necessário, faríamos. Sem problema algum. É bem digno. Porém, a gente queria traçar Existem um outro outros caminho. caminhos. Então, acho que hoje o propósito é esse. É mostrar para mais e mais brasileiros que é possível. E tem muitos casos de sucesso. Aí, se eu ficar pensando aqui... já tenho professores, eu tenho um que virou professor de teologia numa faculdade. Ele foi um dos primeiros. Bem interessante. Depois de passar o perfil dele. Professor em faculdade. Professor em... tem um outro rapaz que ele virou diretor de TI de uma startup aqui. E já logo pegou Green Card também. Tem muito caso, mas muito caso. Muito legal. Eu já tô querendo continuar minha educação com você. Tem várias situações que você fala, poxa, como é rewarding, né, a palavra, né? Esqueci como é que a gente fala em português. Recompensador. Recompensador. Muito legal, E cada vez mais, né, abrindo esse leque para... Eu vejo também... Eu vou contar os casos de sucesso que não necessariamente é emprego, né? A gente tem que abrir os horizontes, né? Teve um cliente meu, que eu tô desconfiada que é esse que você falou de mim, né? Ele falou assim, Alessandra, queria te agradecer, um querido. Ele falou assim, ontem, eu e a minha mulher, nós fomos lá na Innovation High School, que é uma escola fantástica lá em Nona, e a gente não parava de chorar. Até eu tenho vontade de chorar. Porque assim, quando que eu poderia dar isso pra minha filha? Pros meus filhos? Um nível de escola daquele jeito. E ele falou, foi porque você me mostrou esse caminho. Ele tinha um super cargo no Brasil e ele não queria sair de lá assim, sem nenhum propósito, um caminho, né? Ele não teria vindo se não fosse o nosso caminho. E ele falou, e no Brasil eu nunca poderia, por mais que eu pagasse, eu não teria condições de dar uma educação nesse nível para os meus filhos. Porque os nossos estudantes podem, né? Os filhos podem estudar legalmente, né? Então, eu acho que esse é um caso de sucesso, ver a satisfação de uma família morando num lugar seguro, aquele sonho, né? Podendo proporcionar para o filho a escola americana, né? E podendo ter uma experiência aqui. Então, acho que esse é um caso de sucesso, não necessariamente emprego, né? Acho que o mundo ele é movido a business, só que quando você coloca a pessoa na frente do business, que aí vira o propósito, sim, né? Que aí vira o que é recompensador pra gente, isso aí mesmo. você faz de forma natural, você se alegra com a alegria do seu cliente. Isso, eu acho que cada vez que eu vejo um cliente mandando fotinho do filhinho na escolinha, eu fico, ai meu Deus, é tão legal, assim. Eu fico emocionada porque eu realmente gosto do que eu faço. Agora, já que a gente não tá ao vivo, e a Thaisa já falou que era a última pergunta, Tem que eu cortar, tenho a né? minha última. Porque você nem pra me dar uma cutucada aqui. Não, fala só a última. Não precisa nem cortar. Não esquece de cortar. A minha pergunta a gente tá falando de propósito, a gente tá falando de mudanças de vida, a gente tá falando de um novo recomeço, Sim. né? E eu queria saber, qual é o suporte que você dá para essa família que está se mudando depois que eles se mudam? Porque a gente falou do caminho, da conversa, da consultoria, como Sim. ele já está inscrito numa faculdade, já saber o quanto que ele vai ter de scholarship. E quando a pessoa chega aqui, qual que é o tipo de suporte que você dá, não sei se numa fase inicial, nos primeiros meses, até ele completar o ciclo? A gente faz um pré-embarque, eu diria, né? Mas o meu suporte principal, ele é feito através de uma rede de contatos. Eu falo que não dá pra gente fazer tudo na vida. E eu sou muito pé no chão nesse sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de amigos, eu diria, que eu consigo oferecer para o meu cliente real estate, né? Quem lida com isso, né? Então, eu coloco uma rede de contatos para eles, né? O contador, ou talvez um advogado de imigração, a loja que compra carro. Então, a gente tem essa rede de afiliados, digamos, né? E muito suporte com emprego também. Hoje, a gente também tem uma mentoria
para que ele arrume o emprego, né? A gente dá o suporte para ajudar ele a fazer, porque não adianta. Ele às vezes chega aqui e não sabe, né? Passar na entrevista. Passar na entrevista, procurar emprego, fazer o LinkedIn poderoso, que seja que a empresa busque ele através da inteligência artificial, né? E eu faço convênios também com empresas. Então eu tenho muitas empresas, colegas meus aqui, que acabam dando oportunidade para os meus estudantes. Eu tenho praticamente, dependendo da área, emprego garantido para a maioria. Porque a gente consegue dar o primeiro passo de estágios. A gente está lançando um estágio em Artificial Intelligence, né? De 3 meses que ele pode fazer ainda no Brasil para chegar aqui com certificado. Tá? Então a gente tem uma rede aí cada vez melhorando mais. Estou sempre buscando parceiros. Agora eu vou indicar para vocês também. Mas é importante, uma coisa importante para mim. Eu sou muito criteriosa com quem eu indico. Eu não indico qualquer coisa. Às vezes eu prefiro falar, esse eu não vou poder te ajudar, né? Mas eu tenho desde dentistas brasileiros, médicos brasileiros, mas eu faço uma boa investigação e normalmente alguém que eu já usei o serviço, eu já conheci, olhei nos olhos, falei, ele existe. E a gente sabe que existem coisas por aí que não são muito boas, né? Infelizmente. Então é esse o suporte que eu dou. E fico ali à disposição do que ele precisar, né? Uma informação aqui, eu não consigo fazer muito mais além disso, mas eu estou junto nos grupos da faculdade, que acho que é o maior desafio, né? Então a gente tem uma rede de contatos que faz toda a assessoria. Perfeito. Vamos combinar assim. A minha vai ser a última, tá bom? Vamos combinar assim. Depois ela volta, que o Bruno de hoje que mostrou pra gente a hora. Surgiu outra dúvida agora. Uhum. Sobre essa assessoria que você faz. Uhum. O seu trabalho se cumpre de forma profissional, não amigável, Uhum. mas de forma profissional. Quando essa pessoa ingressa na universidade e consegue o scholarship, tá tudo certo, ou você acompanha essa pessoa, ou é outro produto, ou não existe esse produto, de acompanhar a pessoa até o final dos 5 anos. É uma pergunta bem de advogada, né? Isso tá dentro mas eu adorei, de mim, né? Eu já imaginei, é porque falamos a mesma língua. De acordo com o meu contrato, o meu objeto do meu contrato é colocar você na faculdade com a bolsa. Aí ele se cumpre. Além daquilo, é um plus que a gente faz a mais, né? Uhum. Mas tem algumas nuances, né? Tem alguns que contratam já com a mentoria do LinkedIn, com o visto, nós ajudamos no visto, mas o acompanhamento na faculdade, ele não é obrigatório. Eu acabo fazendo por, vamos dizer assim, intuição. Eu fico ali no começo, eu faço muitos documentos, se ele tem algum problema com a faculdade, eu vou intermediar junto à diretoria com quem eu falo, eu facilito. Eu faço acontecer. Mas no contrato, a minha obrigação é te dar a bolsa de estudos e te garantir a matrícula. Que bom, respondeu. Respondi, né? Advogada. É importante isso, eu vou te falar o porquê. Porque a gente lida com muitas expectativas. Então, quando você fala algo assim, imagine o quão complexo seria eu acompanhar essa pessoa ao longo de 5 anos, né? 3 mil. Você entende? Eu teria que ter uma equipe tamanho de Orlândia, né? Mas assim, é quase impossível. E de uma maneira eu acompanho, eu gosto de conhecer meu cliente, alguns a gente acaba ficando mais próximo, mas eu acredito que chegando aqui, depois de um tempo, eles voam com as próprias asas, né? Essa é a ideia também, é para fazer a imersão, e não é só Orlando, tá, gente? Eu tenho faculdade de Orlando, Miami, tem nos Estados Unidos todo. Tem cliente meu que eu nunca encontrei na vida. Né, muitos, inclusive, mas a gente tá ali na faculdade facilitando o contato, mas o intercâmbio, a imersão faz parte, ele também voar, né, com as próprias asas, digamos. Sim. Gostei da metáfora. Voar com as próprias asas. A águia americana é pra voar mesmo, não é pra caminhar com as próprias pernas, não. É pra ir bem mais longe. Eu já tive cliente me retornando pedindo ajuda na homework. Ah, que ótimo. Aí eu falei que fofo, né? Eu falei, olha, desculpa, né? Educadamente a gente fala, não é a minha parte. Você tá aqui pra, né? Mas, assim, são poucos, né? A maioria entende qual é o escopo do nosso serviço, né? De maneira profissional, minha obrigação é de colocar na faculdade a qual eu prometo a vaga.
Alessandra, que coisa boa conhecer você. Prazer foi todo meu. Eu amei a nossa conversa. Que bom, também. Com certeza nós vamos estar outras vezes aqui, se você aceitar, claro. Com o maior prazer, com o maior prazer. Muito obrigada mesmo. E fico feliz de saber que meus alunos já estão aqui procurando também a Zion. Isso é muito legal, muito bom. Que bom, muito Uma obrigada. corrente do bem, né? A gente vai ajudando todo mundo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Foi ótimo. Obrigada, gente. Até mais.